Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo 1 do treinamento para nossa equipe comercial do Estúdio Ecladora. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma apresentação geral para vocês do Estúdio Ecladora, quais são os objetivos da agência, as principais dores das empresas e também os principais serviços aqui da agência, tá? Então, nós fomos fundados em 2019, com o objetivo de atender uma parcela do mercado que estava crescente dentro do marketing digital. Ao longo dos anos, a gente percebeu que existia um problema muito grande, uma lacuna, de uma agência que acabasse abordando diversas áreas do marketing digital para dar um serviço personalizado e completo para as empresas, tá? Então, ao invés de uma empresa contratar uma agência que faça apenas o social media, outra agência que faz apenas o tráfego, outra agência que faz o desenvolvimento do website, outra agência para fazer o e-mail marketing, ao invés dela ter vários braços fazendo aquele trabalho que acabam não sendo conectados, né, não tem um objetivo em comum para trazer um resultado para a empresa, a gente se propõe a dar todas essas soluções como se fôssemos um departamento de marketing. Aqui a gente vai fazer a apresentação das principais dores dos clientes. Então, as principais dores que a gente tem aqui são de presença de marca, o aumento da visibilidade e o aumento das oportunidades de vendas e leads e também o posicionamento de mercado. Quando vamos falar sobre a presença da marca, a gente está falando sobre a marca estar definitivamente presente dentro das redes sociais e mecanismos de buscas e aumentar o reconhecimento dessa marca e construir uma reputação online sólida. Então, esse ponto aqui é importante. Muitas vezes você tem lojas físicas ou, de repente, consultorias, empresas que trabalham com serviços que não têm nenhum posicionamento online. Tanto de ter, de repente, um perfil ali dentro do Google que mostre o endereço completo da empresa, o telefone, e-mail de contato, uma página no Facebook, uma página no Instagram demonstrando quais são os principais serviços, aquela empresa não tem presença nenhuma na internet. Então, esse é um ponto principal que muitas empresas acabam procurando marketing digital, pois elas estão completamente alheias a essa oportunidade. Então, muitas vezes é uma empresa que trabalhava com um público-alvo um pouco mais velho, de 50 a 60 anos, e eles já veem que existe um comportamento de mudança muito grande do consumidor, que passa a confiar muito e buscar grandes referências de marcas que estão na internet, e eles perdem grandes oportunidades por não ter presença nenhuma ali dentro da internet. Às vezes a marca tem uma presença muito singela ali dentro da internet, de repente só um perfil, mas ele está totalmente desconfigurado, não mostra quais são os serviços daquela empresa, não tem uma comunicação certa, então a gente sempre precisa estar ajustando a presença da marca ali na internet. Quando a gente está falando do aumento da visibilidade, a marca ela deseja alcançar um público maior e gerar mais tráfego para o seu site ou canal online, tá? Então, aqui do aumento da visibilidade, às vezes a gente tem uma marca que ela está iniciando, tá? Então, eu vou dar o exemplo aqui de um cliente novo que entrou para a gente, que é um estúdio de Pilates que inaugurou em março, tá? Então, assim, ela precisa e muito do aumento da visibilidade da marca dela, além dela ter essa sensibilidade de quando foi abrir a marca, procurar uma agência para ajustar todo o posicionamento da presença da marca, ela também precisava muito aumentar a visibilidade. Ela precisava que as pessoas soubessem que aquele estúdio de Pilates estava presente naquele local. Então, aqui a gente usa o tráfego para aumentar a visibilidade. Em conjunto, ela faz todo o trabalho das redes sociais, tá? Então, é um trabalho em conjunto com dois pontos principais do marketing digital, que é a geração de conteúdo e o outbound marketing, que a gente vai fazendo o tráfego e a gente vai aumentando a visibilidade e a oportunidade de pessoas que estão procurando aquele serviço de saberem que existe um estúdio de Pilates ali na região. Quando a gente fala sobre o aumento das oportunidades de vendas e leads, a gente quer falar sobre gerar mais leads qualificados e aumentar as conversões em vendas na internet. Então, muitas marcas também, além de procurarem a presença da marca na internet por não terem nada configurado, elas têm uma visão que aqui para a agência é muito deturpada, de que elas simplesmente vão entrar nas redes sociais e vai aumentar as oportunidades de vendas e de leads. Como a gente já conversou anteriormente, a gente não fala para o cliente que vai aumentar as vendas e vai aumentar os leads. A gente vai gerar
um aumento na oportunidade, porque a equipe de marketing, ela gera oportunidades para equipes de vendas. E a gente sempre tem que conversar com o cliente e perguntar para eles: você tem uma equipe comercial? Você tem um vendedor? Caso contrário, o cliente ele acaba jogando nas costas da agência de marketing, do departamento de marketing, o aumento de vendas, sendo que a gente é um auxiliador da equipe comercial. Então, aqui, muitos clientes, muitos além de não terem presença nenhuma de marca na internet, eles já vêm com a imaginação de, olha, eu já quero entrar na internet e eu já quero estar vendendo. E não é assim que funciona. A gente precisa fazer um trabalho em conjunto de arrumar as redes sociais, arrumar qual que é o serviço que a gente vai fazer a divulgação, qual que é o objetivo principal daquela empresa, qual que é o ponto essencial daquela empresa, aquele ponto principal que a destaca dos seus concorrentes, está sendo concorrentes diretos ali da região ou concorrentes online. Então a gente também precisa saber quais são as metas daquela empresa, né? Quanto que ela pretende vender, se ela pretende vender tanto, como que ela quer vender tanto, tá? E quais são os principais concorrentes ali daquela empresa. Muitas vezes a gente tem uma empresa que de repente vende eletrodomésticos e ela quer concorrer com concorrentes que a gente não consegue concorrer. É uma concorrência desleal, tá? Então, por exemplo, a pessoa quer concorrer com o Magazine Luiza, com o Mercado Livre, com o Shopee, com a Amazon. Então, são empresas que têm um budget de investimento absurdo, tá? Tem um budget de investimento tanto no Google quanto nas redes sociais e fazem um trabalho completo. Elas fazem um trabalho orgânico dentro das redes sociais, elas têm o site completamente responsivo, elas têm uma equipe comercial muito forte, elas fazem uma retenção muito grande do cliente, elas trabalham com e-mail marketing, trabalham com fluxo de automação, muito diferente de uma empresa muito pequena. Então, como que a gente pode aumentar a oportunidade de vendas para uma empresa de eletrodomésticos? Então, isso eu vou tratar para vocês mais para frente, mas todo cliente que quer aumentar a oportunidade de vendas e leads, a gente precisa fazer uma análise completa sobre o mercado dele e como esse posicionamento pode ser feito ali dentro daquele mercado para que a gente consiga definitivamente aumentar as oportunidades de vendas ou leads. Por último, a gente tem aqui o posicionamento de mercado, tá? Então, a intenção aqui no posicionamento de mercado é se destacar da concorrência e se posicionar como autoridade em seu nicho. Aqui eu vou destacar que o posicionamento de marca, ele é mais procurado por empresas de médio e grande porte, justamente porque ela deseja se tornar a tendência do mercado. Ela não quer seguir uma tendência, ela quer ditar a tendência daquele mercado e se tornar uma autoridade dentro daquele nicho. Então a gente de repente pode falar sobre autoridade dentro do nicho fitness, dentro da alimentação, dentro da moda. Então a gente tem grandes empresas que desejam ser autoridades dentro daquele nicho. Eu vou destacar aqui que hoje em dia, existe uma mudança muito grande no comportamento do usuário. Essa mudança, daqui a algum tempo, alguns anos, ou de repente até mesmo dentro desse ano, ela pode mudar, porque o comportamento do usuário muda constantemente. E a gente precisa sempre estar atento, precisa estar analisando o mercado diariamente para a gente estar acompanhando esse comportamento do usuário. Então, hoje em dia, a gente tem aquela mistura muito grande da pessoa, dono da empresa, com a própria empresa. Por isso que a gente tem grandes marcas que hoje em dia contratam embaixadores da marcas, porque elas desejam estar dentro dessa tendência do mercado, elas compreendem que realmente as pessoas da internet misturaram, né, a pessoa com a empresa, elas não conseguem distinguir a pessoa da empresa, e eles acabam contratando embaixadores e influencers para serem a cara da marca. E por conta disso, a gente tem um exemplo muito claro, que é a própria Virgínia, né, que ela é um sucesso na internet e que ela se misturou muito às marcas e ela encontrou um nicho de possibilidade ali para ela de criar diversas marcas que às vezes não estão dentro do próprio nicho de mercado dela, dos próprios seguidores, mas que por conta do tamanho da visibilidade dela, ela consegue fazer com que aquelas marcas tenham sucesso. Por exemplo, ela tem a marca de maquiagem, ela tem a marca de suplementos, e ela não é conhecida por ser uma maquiadora, por uma menina, uma influencer que sempre teve um canal no YouTube se maquiando, por alguém que sempre teve um comportamento fitness e sempre ensinou exercícios. Ela não é essa pessoa, mas ela tem uma visibilidade tão grande que ela consegue ditar as tendências do mercado.
Agora a gente vai abordar os principais serviços do Estúdio Ecladora. Então, a gente tem os serviços que são vendidos de forma individual, mas a gente tem o pensamento e abordado com o cliente que quando a gente faz de forma globalizada, todos os serviços em conjunto, a gente tem como ter resultados muito mais claros, muito mais concisos dentro do marketing digital, tá? Então, vamos lá. Eu vou abordar aqui os serviços de forma mais genérica, mas a gente vai ter aulas específicas sobre cada serviço, não de uma forma que vai ser um curso de marketing digital, mas explicando como que a gente aborda esses pontos com os clientes, tá? Então, ponto 1, a gente tem o gerenciamento de redes sociais. Aqui a gente cria e gerencia perfis em redes sociais e a gente desenvolve conteúdo para engajar, interagir com o público-alvo e a gente faz uma análise dos resultados. Então, a gente tem diversas redes sociais que a gente trabalha, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, o X, Pinterest. Então, são muitas redes sociais e sempre surge alguma nova, tá? Então, o que a gente faz é essa criação do conteúdo, a gente faz a edição do design, a gente faz o planejamento do conteúdo conforme a identidade visual do cliente, a gente analisa qual que é o engajamento ali dentro da rede social, se as pessoas clicaram, se elas engajaram, curtiram, compartilharam, enviaram mensagem. Então, tudo isso está englobado dentro do gerenciamento de redes sociais. O segundo ponto aqui é a gestão de tráfego, tá? Então, a gente implementa campanhas de anúncios pagos em plataformas como o Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, que no final viram Meta Ads, tá? E também a gente tem para o LinkedIn Ads, o TikTok Ads, então toda a plataforma tem essa parte de gestão de tráfego e a gente otimiza o investimento e maximiza o retorno, tá? Então aqui a gente vai conversar com o cliente, compreender qual que é o objetivo dele. Às vezes o objetivo é o aumento da visibilidade, o objetivo é o aumento do tráfego dentro do site, aumentar o número de mensagens, fazer uma gestão de leads, aumentar o número de leads, ou de repente aumentar o número de vendas, tá? Então, a gestão de tráfego não é um ponto tão simples assim, é um ponto extremamente complexo, mas eu gostaria de estar abordando ele em um ponto mais específico mais para frente. O terceiro ponto é a criação e desenvolvimento de websites institucionais e e-commerces. Então, a gente aqui cria websites institucionais para empresas, criamos e-commerces para empresas que querem vender produtos ou serviços, ou de repente um infoproduto ou um produto digital, tá? Então, a gente tem esse ponto e a gente também faz a atualização mensal também desses websites para empresas que querem atualizar os banners, que querem atualizar um site que está desatualizado. Então, a gente também faz essa manutenção de websites. O quarto ponto é a criação de landing pages. Aqui a gente cria landing pages específicas para cada campanha de marketing, direcionando o tráfego para ofertas e promoções relevantes. Então, aqui, de repente, um cliente, por exemplo, um nutricionista, ele vai criar uma campanha para o Dia das Mães e ele quer criar uma campanha que seja específica para mulheres no Dia das Mães, que seja para presentear uma mãe, ou seja, uma oferta conjunta, é uma assessoria para a mulher e para a mãe, ou para o homem e para a mãe, né? Presenteiem você e sua mãe em conjunto. Então, a gente vai criar uma landing page com um CTA específico para aquela campanha, mostrando todos os benefícios daquela campanha, porque a pessoa deve comprar aquela assessoria, né, na internet, e também com um contador específico. Então, por exemplo, se a campanha tem duração de uma semana, lá vai ter um contador específico de horas, minutos e segundos que aquela campanha específica vai finalizar. Então, a gente faz essa criação principalmente para quem tem um ponto muito importante em landing pages, que precisa de campanhas muito específicas. O quinto ponto e o sexto são muito importantes para a gente, que é a configuração das redes sociais e também a configuração dos mecanismos de busca. Por que é tão importante esse ponto? E porque é um produto de entrada para a gente muito forte, essas duas configurações. Todas as redes sociais não foram criadas ao mesmo tempo, tá? Então, quando se criou o Facebook, alguém da empresa, ou de repente o dono da empresa, acabou criando a página do Facebook. Quando surgiu o Instagram, depois de um tempo que surgiu, algum funcionário, ou dono da empresa, ou o companheira do dono da empresa, acabou criando ali o perfil do Instagram. Depois de um tempo, um outro funcionário que não pertence mais àquela empresa
criou um perfil no LinkedIn ou criou a LinkedIn Page, ele não pertence mais àquela empresa, mas a propriedade daquela página está com aquele ex-funcionário. Então, na configuração das redes sociais, a gente faz uma varredura, a gente descobre com quem está, a gente faz uma investigação de com quem está aquelas redes sociais, tá? A gente junta todas as redes sociais para que fiquem em propriedade do dono da empresa, tá? E a gente faz as integrações necessárias. Por exemplo, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, eles são empresas da Meta, né? São de um conglomerado, são um conglomerado de um grupo de empresas. Então, ali dentro do Meta, a gente consegue fazer as integrações necessárias entre o Instagram, o Facebook e o próprio WhatsApp. E a gente consegue fazer as outras integrações necessárias para o website dentro do LinkedIn, dentro do TikTok, instalando os pixels. Então a gente faz todas as configurações essenciais ali dentro das redes sociais. E o mesmo funciona para os mecanismos de busca. Então, o Google nos dá ferramentas muito importantes, como o Google Analytics, o Google Tag Manager com seus containers, o YouTube, o próprio Google Ads, a tag do Google. Então, são muitos pontos que as empresas não sabem configurar. Um funcionário comum da empresa que às vezes lida com as redes sociais ali só para não deixar de postar, ele não sabe mexer naqueles pontos. O desenvolvedor, muitas vezes, que fez aquele website, ele não fez as configurações necessárias ali com as ferramentas que o Google proporciona. Então, aqui a gente faz toda essa configuração completa nos mecanismos de busca. O ponto 7 é a criação e manutenção de loja de marketplace, tá? Esse é um produto novo que a gente está oferecendo, então a gente tem muitas empresas que, por ela vender produtos que seus maiores concorrentes são grandes marketplaces, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, Shein, Amazon, Magazine Luiza, ela vê a oportunidade dela estar vendendo os seus produtos ali dentro do próprio marketplace. Às vezes ela aumenta um pouquinho o valor do produto para que valha a pena a comissão que ela vai vender aquele produto. E ela não sabe, né, nem criar a loja, nem configurar o ERP para fazer a gestão do estoque. Então a gente faz tudo isso para ela e também faz a manutenção, né, dessa loja do marketplace, inserindo os produtos, configurando as imagens. Então a gente faz toda essa assessoria para a empresa e também demonstra quais são as ações essenciais que ela precisa ter dentro ali do marketplace. Por exemplo, empresas que têm uma resposta muito rápida às dúvidas dos consumidores, elas acabam sendo como referência, né? Elas acabam sendo privilegiadas ali na pesquisa, tanto da Shopee quanto do próprio Mercado Livre. O ponto 8 é o e-mail marketing, tá? Então, o e-mail marketing, às vezes vocês podem ouvir que o e-mail marketing já morreu. Isso não é verdade. Ele é um grande queridinho para agência, principalmente para empresas B2B, tá? Então, se a gente tem um cliente que o foco dele são outras empresas, ele vende o serviço para outras empresas, funciona muito bem o e-mail marketing. Para clientes que vendem B2C, para produtos que tem um budget mais elevado, o e-mail marketing também funciona bem, até porque aquele público-alvo continua a manutenção dos seus e-mails. Para empresas que vendem produtos para um público-alvo, que seja de repente o público C e o público D, o e-mail marketing já não é tão efetivo. Então a gente consegue fazer essa substituição do e-mail marketing para o WhatsApp marketing, que já é um público que usa muito o WhatsApp. Então a gente consegue fazer essa transição. Ele funcionaria como e-mail marketing, mas a gente transita ali dentro para o WhatsApp marketing. E por último, a gente tem a integração de marketing como um CRM. Então, a gente busca algumas integrações que as empresas possam precisar e não tem um profissional capacitado ali dentro da empresa. A gente conversa com a equipe comercial que é essencial o uso de um CRM, faz a indicação do CRM, fazemos a instalação desse CRM e a gente também faz um treinamento com a empresa de como que ela pode usar, como que tem que ser o fluxo de automação ali dentro do CRM, qual que é a configuração do follow-up. Então, a gente faz todo esse treinamento para a empresa para ela poder estar implementando, por exemplo, um CRM. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro treinamento, tá, para a equipe de vendas. Nos próximos vídeos a gente vai estar abordando alguns pontos essenciais para vocês poderem estar melhorando a prospecção de clientes. Até mais!